Então, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um giro aqui da Roda do Dharma. Eu me chamo Roberto Sampaio e a gente vai então regravar essa aula que é Recebi um diagnóstico de ansiedade e como me transformar, né? Primeiro, pessoal, a gente precisa entender essa questão do diagnóstico, né? Porque esse diagnóstico foi dado por um profissional, não é verdade? É importante fazer essas pesquisas a respeito desse profissional, né? E que se esse diagnóstico foi dado por um profissional qualificado, vamos manter. Eu sei que é difícil ouvir isso, né? Que é, pô, se eu fui diagnosticado com ansiedade, a pessoa ela vai se sentir deslocada, ela vai se sentir, vai se comparar com outras pessoas, mas na verdade entenda que é justamente porque você recebeu esse diagnóstico que você pode ultrapassá-lo. Talvez agora não seja o melhor momento de ouvir isso, mas entenda que essa ansiedade ela vai diminuir paulatinamente com o uso da medicação que você vai usar, tá? É muito importante também que você tenha toda essa tranquilidade de poder conversar com o seu médico ou seu psicólogo, tá? E falar exatamente o que é que está pegando, tá? Então aqui eu vou considerar que você vai seguir um tratamento, seja com medicação, porque eu não sei de quem te deu essa, esse diagnóstico, e também com um tratamento com um psicólogo, ambos qualificados, tá? Ou seja, antes profissionais competentes. Então, quando você olha para isso, você vai então diminuir paulatinamente essa ansiedade com o uso da medicação. Daí, o que a gente vai sugerir? A gente vai sugerir que a gente observe se a gente está fazendo exercícios físicos para poder, né, fazer essa observação do lado de fora para poder trazer para a gente um bem-estar. Então, observa se tem exercícios físicos. A gente pode começar a fazer natação, yoga, pilates, né, jiu-jitsu, porque no meio disso a gente vai começar a perceber que a gente às vezes está ansioso demais por uma coisa que a gente está querendo controlar lá na frente e a gente nem sabe se aquilo vai acontecer ou não. Ou certos traumas, enfim, tá? Mas vamos seguir essa linha de raciocínio. Aí eu tenho agora que organizar minha rotina semanal. Essa rotina semanal, ela não é uma prisão, tá, pessoal? Mas é simplesmente algo que vai nos ajudar a ter o mínimo de disciplina a localizar se estamos sendo ansiosos agora ou não. Então eu vou começar a olhar para a minha saúde, vou começar a olhar para a minha alimentação. Por exemplo, eu tive uma, um probleminha de saúde e fui para um naturopata. Quando eu fui para um naturopata, o Dr. Hector, ele disse assim, cara, tu tá sedentário e tu tá com colesterol muito alto. Eu não vou te passar remédio agora para a saúde, porque tu é muito jovem. Então, vamos fazer exercício e eu vou te passar, por exemplo, uma mudança na tua alimentação. Tu vai começar a adicionar cúrcuma no teu, no teu, na tua alimentação, tá? E dessa forma, o que que a gente vê? A gente vê, eu vi uma melhora na minha vida. Remédios naturais também. Tem um remédiozinho, eu acho que é Valeri, eu não lembro se é Valeri, eu não lembro como é o nome, mas é um remédio para ansiedade que não tem tanto efeito quanto uma droga. Mas aí, uma droga dessas vendida em farmácia, né? Mas aí, dá uma olhada para não fazer isso por conta própria, tá? Conversa isso com o teu médico. Começa a dormir bem, começa a diminuir o consumo, começa a diminuir o consumo de redes sociais, tá? Começa a estar próximo de relações que querem o teu bem. Começa a fazer sessões de acupuntura, se você tiver condições. Isso vai te gerar um cuidado externo que no longo prazo, daqui a 2,
3 meses, né? Isso vai nos ajudar a olhar para dentro. Aí lembrando, tá, pessoal, que a gente não vai fazer tudo isso aqui de uma vez. Então, por isso que eu estou colocando 3 meses. Porque desses itens aqui, tem alguma coisa aqui que você consegue fazer já a partir de amanhã. E tem outras que vão precisar de um tempo, tá? Quando esse item externo aqui, ele estiver funcionando bem, a gente então começa a olhar para dentro. Quando a gente começa a olhar para dentro, a gente vai inserir então uma prática de meditação chamada Shavasana. Veja, em nenhum momento eu disse que é para a gente deixar de usar o. Tá funcionando. Deixar de usar a medicação que o nosso médico está nos recomendando, tá? Mas o ponto central é que a gente possa começar a introduzir essa meditação para a gente começar a desenvolver esse relaxamento natural. A meditação tem 3 pilares, né? Relaxamento, vivacidade e estabilidade. Então, aqui agora eu trago o quê? Eu começo a revezar essa meditação de Shavasana com essa meditação com foco nos 5 elementos, que vai me ajudar também, principalmente foco no elemento água, tá? Para trazer conforto. Então, em paralelo ao tratamento convencional, a gente vai dando uma olhada nos itens anteriores e vai adicionando a meditação. Como adicionar essa meditação? Como então adicionar a meditação? Nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer pequenas pílulas. Vamos começar com 15 minutos e depois 30 minutos. Começa por 15 minutos por 3 meses. De novo, por que 3 meses? Porque é o tempo que tu vai errar. Tu precisa se familiarizar com isso. Em geral, se a pessoa já estivesse praticando meditação antes, ela já saberia lidar com a ansiedade. E quais são os benefícios, então, né? De fazer isso, tá? É que tu entende que tu agora vai poder fazer o seguinte, ó. Você não precisa lutar contra a ansiedade, porque você vai ver, o problema é que a ansiedade, quando ela surge, eu começo a lutar contra ela. Então eu começo a aprender a me ver além da ansiedade e as limitações que elas causam. Porque se eu for olhar na raiz da questão, eu começo a olhar, por exemplo, junto com a meditação, eu vejo como a mente opera quando está ansiosa, tá? Daí, eu começo agora a entender a natureza da ansiedade. Porque eu começo a entender que a natureza da ansiedade é uma aversão a algo. Mas eu não vou conseguir fazer isso agora. Então, eu começo a localizar e entender as emoções que estão por trás da ansiedade em questão. E aí eu vou agora adicionar uma prática que é a prática de Metabhavana, ou Metabhavana, que eu falei disso extensamente no e-book Cultivando Compaixão nas Relações. Tu pode achar aqui no link, aqui embaixo, tá? E daí eu agora tenho um roteiro completo ou uma direção do que fazer para lidar com essa ansiedade. Essa ansiedade vai desaparecer do dia para a noite? Não. Na verdade, não, a ansiedade ela não vai desaparecer. O que vai mudar é a forma como eu reajo à ansiedade. É a forma que eu entendo que ou eu estou muito eufórico querendo lidar com a ansiedade, ou eu estou entediado porque eu não estou ansioso, por exemplo. E em vez de eu dizer assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu começo a me acolher mais. E esse acolhimento é o que será oferecido ao mundo, que não pode ser consertado, mas amado. Então,
a gente começa a se ver numa versão muito maior do que a gente imaginava que a gente era. Porque a gente se vê de uma maneira um pouco elevada, né? É muito raro isso, a gente se vê ou de uma maneira que a gente tem uma autoestima que beira o narcisismo, ou uma vitimização que não vai para lugar nenhum. Então aqui, pessoal, muito cuidado, tá? A questão do diagnóstico. Eu não sou profissional de saúde, mas eu já tive alunos e vi que isso aqui funciona. Vi que funciona fazer um tratamento em paralelo, tá? Então é isso. Então eu espero ter ajudado. Fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, escreve nos comentários o que tu achou bom e também o que é que tu gostaria de ver por aqui, tá? Quais são os temas que tu gostaria de ver por aqui. Então, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom.